E começando mais um videozinho, vamos seguir aí agora que é quase tudo sobre tendências. E por que quase tudo, pessoal? Porque realmente tem umas coisinhas aí que é meio chata para falar de tendência, tá? E aqui o foco também, tá? Deixa eu deixar bem claro aqui que não é só falar sobre as tendências, mas tem uma diferença de quando a gente está vendo uma tendência para um lado ou apenas uma perna ou um respiro, né, para continuar o movimento anterior. Tá meio complicado, tá meio confuso? Pera aí. Vamos lá. Ó, geralmente quando a gente está olhando o mercado, a gente vai ver inclusive em livro, cara, que eu tenho até ranço. A gente vê o livro assim, isso aqui, ó, é uma tendência de alta. Uau, isso aqui, ó, é uma tendência de baixa. Ah, meu Deus. Gente, até quem não opera vai entender que isso aqui é uma tendência de baixa. Agora, quando a gente sabe que a gente está mesmo vendo uma tendência para cima e não apenas só uma perna, um respiro para cima de um movimento que está acontecendo lá atrás e esse movimento ele vai continuar caindo para sempre. Porque até então toda tendência é válida até ser revertida. E isso também é bem papinho de livro, né, de análise técnica que me lembra discurso de coach, cara. Ai, meu Deus do céu, mas vamos lá. Até arrumar o cabelo que já começa a me dar de nervoso, porque eu vejo essas coisas de livro e nunca é assim, tá? Galera, sinceramente, esses movimentos assim, ó, que a gente olha, se o mercado entregasse sempre esses movimentos, eu estaria bilionário em meses, talvez semanas, tá? O mercado desse jeito não existe. Sabe como que é o mercado? Ele é assim, ó. Geralmente, você vai ver o mercado assim, ó. É isso aqui, ó. E aí você fala, tá, beleza, eu tô na tendência de alta ou de baixa. Como é que eu vou saber o que é isso aqui? Tá, você olhando aí, até você que é muito bom mesmo. O que é isso aqui? É uma tendência de alta, que eu gosto de chamar, né? Uma TDA, que é uma tendência de alta. Ou isso aqui é uma tendência de baixa, que vocês veem eu escrevendo várias vezes e falando aí, né? É a tendência de baixa. E aí, qual desses dois é? Turma, tá? Uma das maneiras da gente entender o que a gente está olhando é olhar para trás. Então a gente tem que ver, tá? A gente está olhando só isso aqui. Eu tenho que ver o que está acontecendo aqui atrás. Eu preciso saber. Então, se eu estou vindo de um mercado desse jeito e aí a partir desse ponto ele faz isso aqui para mim, tá? O que acontece? Eu posso entender que isso aqui inteiro é só, né? Repetindo, ele é isso aqui, ó, e que o mercado vai continuar. Conseguem ver? Ó, tem um movimento. Tem um respiro, então deve continuar o movimento. Então isso aqui é só uma pernada. Claro, a gente sempre vai estar falando aqui, vamos supor que eu estou olhando os 5 minutos, como eu sempre falo. Isso aqui a gente se baseia de acordo com o tempo atual gráfico que você está olhando. Tá? A gente já falou sobre isso. Agora, e se eu estou olhando e o mercado vem assim, ó, vem lá de baixo diretão, tá? Aí eu posso talvez interpretar que a gente tem a primeira perna para cima, que é tudo isso daqui, depois ele faz um descanso aqui, e agora que supostamente a gente vai continuar com esse movimento para cima. Sendo assim, a gente tem um mercado desse jeito. Certo? Certo. Agora, e se eu estou olhando 5 minutos e na verdade isso aqui é mais ou menos o dia? Como que eu faço para entender o que está acontecendo aqui na tela? Turma, tem gente que vai olhar assim, ó, isso aqui é a primeira perna, isso aqui é o respiro, isso aqui é a segunda perna. Então a gente tem o primeiro movimento, o segundo movimento e o terceiro movimento aqui. Pode ser isso? Pode, tá? Tem gente que vai olhar, não, isso aqui é tudo o primeiro movimento e agora tem o segundo movimento aqui para baixo e é só isso. Então a gente tem o primeiro movimento aqui e depois o segundo movimento aqui. Então o mercado só fez isso. Pode ser? Pode. Tem gente que vai olhar e falar assim, não, é o primeiro movimento aqui, tá tudo aqui dentro. Aí a gente tem um outro movimento aqui, aí agora teve um negocinho aqui e aqui. Pode ser. Eu não gosto muito, mas até tem gente que leva em consideração até esses respiros pequenininhos aqui, tá? Se isso aqui não representa muita coisa, eu tô falando não junto, tá? Tô falando separado, é daqui a aqui, daqui a aqui, daqui a aqui. Se essas coisinhas representam um pedaço muito pequeno do movimento que a gente está olhando, levando em consideração, aí eu acho meio estranho. Eu acho melhor abrir um pouco mais. O que eu quero dizer com abrir? Eu acho melhor considerar tudo uma coisa só, tá? E não vou levar isso aqui em consideração, tá? Minha opinião. Vou até mudar um pouco as cores aqui para facilitar. Assim fica melhor, né? Então o que acontece? Eu, por exemplo, não vou considerar
tudo isso aqui, ó, como uma tendência de baixa, turma. Não tem cabimento, não dá, entendeu? O que eu tenho que fazer? Eu vou considerar isso, depois esse movimento, depois esse aqui, depois esse aqui, depois esse aqui, depois isso aqui. Não, não dá. Você vai enxergar muito ruído. E aí você vai achar toda hora que isso aqui é compra, que aqui é compra, que aqui é compra. Por mais que um desses três talvez seja o correto, os erros dos outros dois nunca vão compensar suas operações. Então, cuidado com a questão, né, de dividir o peso entre a tendência para cima e apenas, em vez do movimento para cima, numa tendência de baixa, tá? A gente vai precisar ver o contexto para trás disso aqui. Então, aqui a gente vê uma coisa, para trás a gente vê outra e para frente a gente não sabe. Não tem como adivinhar, né? De novo, ajuda quando a gente percebe que, por exemplo, se eu estou olhando isso daqui, né, e eu sei que aqui em cima é um teto, né, é um teto que o preço não costuma passar ou nunca passou, cara, eu sei que isso aqui para mim, esse movimento aqui, ele não vai ter muita continuidade, tá? Então eu não vou buscar operações de compra, ou seja, operações para cima, próximo a essa região que eu sei que é um risco. Então logo eu já começo a descartar que isso aqui talvez seja um movimento contínuo para cima, apesar de às vezes ele poder ser, mas não é o caso, né? Se tem uma resistência, no caso aqui, muito bem definida aqui em cima, eu já acho que isso aqui é só um respiro e que pode, ou a gente está falando de uma reversão aqui, né? Ou apenas realmente, né, é tudo uma coisa só e o mercado vai começar um movimento para baixo, tá? Então cuidado para não confundir uma pernada com uma tendência, tá? E de novo, como a gente faz isso? Olhando para trás. A gente precisa ver os movimentos anteriores, porque é olhando o todo, né? Uma coisa é eu ver isso aqui, ó. Estamos em tendência de alta? Estamos na tendência de alta ou na tendência de baixa aqui? Olhando aqui, parece que é uma tendência de alta. Mas espera aí, se eu afastar um pouco, ainda parece uma tendência de alta. Vamos afastar mais um pouco. Olha, realmente é uma tendência de alta. Vamos afastar mais um pouco. Aí a gente vê isso aqui, ó. Opa, ficou bem, né? Pronto. Aí a gente vê isso aqui, ó. Aí quando eu vejo isso aqui tudo nesse movimento, eu falo, isso aqui não é uma tendência de alta, né? De novo, levando em consideração que a gente está olhando lá os 5 minutos, tudo bonitinho, que a gente vai operar bonito. Eu sei que isso aqui é tudo uma perna grande para baixo, vai ter um respirozinho e depois a gente supostamente vai continuar todo esse movimento aqui para baixo. Então a gente sempre vai levar em consideração os contextos, né, do que a gente está olhando, porque a gente precisa disso para conseguir analisar com clareza, né? Senão, quanto menos coisa você olha, parece que você está olhando assim dentro de uma garrafinha, você não consegue ver muita coisa, né? Ou enxergando através de um canudinho, fica muito afunilada a sua interpretação. Isso é bem perigoso. Por isso eu aconselho, né, o pessoal a operar com monitores no computador. Põe na televisão, cara. Ah, mas quer operar pelo celular? Liga o celular na TV para ficar com uma tela grandona lá em alta resolução, 4K e tudo tal, e deixa o gráfico bem deitadão para você ver lá atrás até onde você está agora. Isso vai ajudar muito. Vocês já colocaram naquelas TV gigantona de parede em 4K? Cara, parece que você ganha um superpoder. A tua leitura fica muito mais fácil. É algo que eu tenho que cogitar aqui para mim, né? É muito legal pegar um monitorzão grandão mesmo. Não é nem monitor, já tem que ser tela, tem que ser aquelas TV, né? Pega aquelas, quem tem aí, faz o teste, cara. Uma coisa é você operar aqui, mesmo numa TV relativamente grande, né, e alguns monitores aqui, você colocar tudo numa tela gigante. Nossa, cara, é outra pegada. É muito... É até perigoso, que você acostuma muito fácil, né? Então, assim, é isso, beleza? Falando meio por cima aqui, como eu sempre costumo dizer, né? Isso aqui não é algo que vai fazer você virar um especialista da noite para o dia, mesmo maratonando aqui. Mas com muita certeza vai te ajudar a sair do breu aí e ficar caindo em conversinha de Omar para você vir para o lugar certo. Que é trabalho, é estudo, é dedicação, é frustração pra caramba, mas entendendo que do jeito certo é um pouquinho mais demorado, é um pouquinho mais difícil, por quê? Porque não tem como alguém chegar aí e falar, não, pode vir aqui, ó, vem aqui comigo que vai dar tudo certo, em 1 ano você já tá vivendo de mercado. Ih, amigo, foge, começou com esses papinhos estranhos,
Ah, o cara manda, o mercado obedece. Ah, não sei. Ixi, cara, aí deu ruim. Aí você se ferrou, cara. Tá? Aí você tá exatamente no pior ponto, que é gente falando o que você quer ouvir. Tá? Então, cuidado com isso daí. Beleza? Bom, dito isso, chega de blá blá blá, já deu 10 minutos de vídeo para responder, para ilustrar uma coisa, né, para tentar passar aqui uma coisa relativamente bem simples, tá? Então é isso. Tendência é uma coisa. O respiro, os pullbacks, né, são outra, né? Então é isso, beleza? E vamos pro próximo vídeo. É isso. Vamos nessa. Valeu!